Salve galera, mais um vídeo aqui no canal. Só para você falar aqui do que? Da Série C de campeão. Os jogos da 14ª rodada da competição. No caso aí, faltando apenas 5 rodadas para o término da primeira fase, para definirmos quem serão as 8 equipes que estarão na segunda fase em busca do acesso à Série B e quem serão as 4 equipes que cairão para a Série D de 2023. Então você acompanha tudo aqui no canal sobre o FC e falar obviamente que os jogos da 14ª rodada. Começando com Ferroviária Aparecidense, né? Equipe cearense mandou seu jogo no estádio Eusê Cabral, né? Onde a equipe, após uma sequência de 5 jogos sem vencer, conseguiu aí, retomar aí as vitórias, vencendo por 1-0. O jogo foi bastante movimentado, né? Teve boa chance aí para ambos os lados, mas a equipe do Ferroviária aos 37 na primeira etapa, né? Com o gol de Jorge Eduardo, fez o gol da vitória, conquistando os 3 pontos, né? Continua ali da briga pelo Z4, né? Já a Aparecidense, né, depois da reação ali, ainda está ali próximo ainda do G8, né, mas continua firme na briga pela classificação para a próxima fase. E nos demais jogos da rodada também, né, jogo realizado no sábado, tivemos a partida entre Botafogo da Paraíba e Floresta, né, um jogo que não foi não muito emocionante, jogo que acabou empatado em 1-1, né, caso ambas as equipes criaram oportunidades, mas não foram muito bem na pontaria, mas tivemos aí os gols da primeira etapa, aí no caso o Renan Mota abriu o placar aos 21 minutos da segunda etapa, ou da primeira etapa, quer dizer, né? E aos 30 minutos ali o Gustavo Coutinho empatou o jogo para a equipe do Belo, terminando assim Botafogo 1, Floresta também 1, né? Caso ali o Botafogo ainda se mantém dentro do G8 ali, o Floresta também está ali na briga ali para se afastar do Z4. E nos demais jogos da rodada também tivemos na Curuzu o duelo entre Paysandu e Confiança, né, um jogo onde houve até confusões aí na questão dos uniformes, né, porque ambas as equipes usam a cor azul, né. Essas situações aí seria melhor se uma das equipes tivesse um terceiro uniforme com uma cor diferente, né, que aí já acaba a confusão, mas tirando isso, né, a equipe do Paysandu conseguiu aí os 3 pontos de casa, né, com o gol ali do Francisco Wellington ali no início da segunda etapa. Ainda nos minutos finais aí teve um jogador expulso, mas conquistou ali os 3 pontos, se mantendo ali na cola do Mirassol, né? No caso, ambas as equipes têm 26 pontos, mas estão muito próximos aí de confirmarem a classificação para a próxima fase. E outro duelo também que foi realizado no sábado também foi a partida entre Figueirense e Campinense no estádio Orlando Scarpelli, né? No caso, o Figueirense vinha de uma sequência de 5 jogos sem vencer, né? No caso foram 4 empates e uma derrota, e dessa vez, né, enfrentando o Campinense, a equipe que está brigando para não cair. A equipe do Figueira acabou levando a melhor, vencendo por 4-0, no caso ali, fazendo 3 gols da primeira etapa, né, com gols aí de Rodrigo Bassani, o Maurício Ribeiro fazendo o segundo gol, o Wesley ampliando o marcador, e nos minutos finais o Muriel fez o gol da vitória do Figueirense, terminando assim Figueirense 4, Campinense 0. A equipe de Campina Grande aí precisa reagir, porque está uma situação muito difícil do campeonato aí. Teve a troca de treinador recentemente, né? O Ranieri Ribeiro deixou o comando da equipe, né? Mas será que o Campinense vai conseguir se livrar? E nos demais jogos, né, dando continuidade à rodada, no caso no estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto, tivemos o duelo entre Botafogo contra o Ipiranga, né, onde tivemos um único gol da partida feito pelo Botafogo ali com o Gustavo Xuxa ali de pênalti, né, aos 14 minutos da primeira etapa, né, as equipes criaram boas oportunidades, o Botafogo poderia ter pego o marcador, mas com o resultado, né, o Botafogo fecha a rodada na 4ª colocação, uma sequência de 4 vitórias seguidas aí, né, a 4ª vitória seguida da equipe sob o comando do treinador Paulo Baier. E no estádio Lindolfo Monteiro tivemos a partida entre Altos e Brasil de Pelotas, no caso a equipe otoense aí, desde que o Fernando Tony assumiu a equipe, né, vem numa sequência de bons resultados, né, no caso a única derrota do caso do Altos no comando do Fernando Tony foi justamente na sua primeira partida contra o Mirassol. Depois disso a equipe ainda não perdeu mais na competição até então. E no caso, né, abriu o placar logo com 2 minutos ali com o gol de Dieguinho. Ainda no final da primeira etapa o Manuel ampliou o marcador. Na segunda etapa o Elielton fez o terceiro gol. O Brasil de Pelotas criou algumas oportunidades, conseguiu diminuir nos minutos finais, né, no caso o Rafael dos Santos diminuiu o placar. E depois, poucos minutos depois aí, na cobrança de falta, o Thiago Santos diminuiu, terminando assim Altos 3, Brasil de Pelotas 2, no caso. Com o resultado, a equipe do Altos o 14º com 18 pontos, né, mantendo uma diferença de 4 pontos para o Z4 e apenas 2 pontos do G8, né, no caso entre
o céu e o inferno ali, né? No caso, a equipe ainda tem que matematicamente garantir a sua permanência para, quem sabe, né, buscar aí a classificação para a próxima fase. Obviamente que não vai ser fácil, mas a equipe altoense vem conquistando aí resultados importantíssimos nas últimas rodadas, enquanto o Brasil de Pelotas aí continua na briga para sair da zona da degola. E nos demais jogos também tivemos a partida entre São José e Vitória, né, onde a equipe baiana acabou levando a melhor, vencendo por 2-1. No caso, saiu na frente aí aos 20 minutos da primeira etapa com o Rafinha. Ainda na primeira etapa ali, o zagueiro Jadson empatou o jogo. E no segundo tempo, o Santiago Trellis, né, ele mesmo aí, voltando à vitória, né, depois da passagem muito apagada pelo São Paulo, fez o gol da vitória da equipe baiana, aí mantendo a equipe firme aí na briga ali pelo Z4, né, e o São José com tropeço acabou saindo ali do G8 ali, com os demais resultados da rodada. E no Rio de Janeiro tivemos o duelo entre Volta Redonda e Mirassol, né, no caso aí o Voltaço ali, depois de uma sequência de 3 jogos sem vencer, né, conseguiu conquistar os 3 pontos, né, só que também o jogo foi muito pegado, tiveram faltas muito duras. Na primeira etapa ali, o Caio Vitor abriu o placar para a equipe do Volta Redonda, né? Mas após o gol ali, o Mirassol criou mais oportunidades, conseguiu chegar mais vezes ao ataque. No início do segundo tempo, o Camilo empatou o jogo de pênalti. O jogo também teve uma expulsão ali do Pedro Henrique, né, que foi num lance, uma falta assintosa ali contra o defensor do Mirassol, né? O Luiz Gustavo saiu até de marca de campo, que foi realmente um lance muito perigoso, né? Isso ali, com aquela lesão ali, poderia acabar com a carreira do adversário. O juiz deu amarelo, só que voltou atrás e corrigiu o erro, né? Acabou dando vermelho e expulsando com muita razão o jogo do Volta Redonda, né? O jogo foi bastante pegado, aí foi um clima tenso aí nesses minutos finais. O juiz aí deu praticamente quase 10 minutos de acréscimo. E nos acréscimos ali, o Wellington Silva fez o gol da vitória do Voltaço, terminando assim, Volta Redonda 2, Mirassol 1. Apesar da derrota, o Mirassol ainda continua líder do campeonato devido aos demais resultados da rodada. E o Volta Redonda, né, voltando ao G8 aí com os 3 pontos aí conquistados nessa partida. E fechando os jogos do domingo, né, tivemos no estádio Presidente Vargas o duelo entre Atlético Cearense e Remo, né, jogo aí bastante movimentado, principalmente na segunda etapa, né, no caso o Atlético Cearense saiu na frente ali numa falha do goleiro Vinícius, né, onde o Vanderlan abriu o placar. Ainda na segunda etapa ali o Leandro Carvalho diminuiu, empatou para o Remo. E nos acréscimos ali, no caso, com gols de José Wilker e João Vitor, o Atlético Cearense conquistou a vitória, terminando assim, Atlético 3, Remo 1. No caso, o Remo vem numa sequência de resultados ruins, né? No caso, é o 5º jogo sem vencer da equipe, né? Obviamente caiu muito na tabela. A equipe algumas rodadas atrás estava no G8. E o Atlético Cearense, né, apesar da vitória, acabou ali passando a lanterna para o Brasil de Pelotas e terminou a rodada ainda dentro da zona de rebaixamento, só que com 13 pontos na 18ª colocação. E ontem, na segunda-feira, né, fechando a rodada, tivemos ABC em Manaus, aí, jogo que acabou terminando empatado em 0-0, né, no caso, o ABC após a vitória contra o Mirassol, só conquistou aí, nos últimos jogos foram 4 empates. No caso, com o resultado poderia já, no caso, até alcançar, até ultrapassar ali as demais equipes, mas ainda continua ali dentro do G8, né? A equipe é a terceira colocada da competição. E agora vamos passar como está a tabela do campeonato. Lembrando que agora faltam 5 rodadas para o término da primeira fase. Obviamente, né, como observação que Mirassol e Botafogo da Paraíba têm um jogo a menos. O jogo que será realizado no dia 3 de agosto. E vamos assim, no caso, apesar da derrota, o Mirassol continua na liderança com 26 pontos, mesmo número de pontos de Paysandu, que é o segundo colocado, mas o Mirassol fica na frente pelo número de vitórias. Seguido pelo ABC em terceiro com 24 pontos, o Botafogo de Ribeirão Preto em quarto com 23 pontos, né, nessa arrancada incrível da equipe, agora no comando do Paulo Baier. Em quinto, o Botafogo da Paraíba com 22 pontos, seguido pelo Figueirense em sexto com 22, né, no caso, com essa vitória a equipe retomando ao G8, em sétimo o Manaus com 21 e na oitava colocação o Volta Redonda com 20 pontos. Em nono temos o São José com 20 pontos, na décima colocação a Aparecidense com 19, em décimo primeiro o Ipiranga também com 19 pontos, na décima segunda colocação o Vitória com 18, em décimo terceiro o Remo também com 18 pontos, e em décimo quarto o Altos também com 18 pontos. Na décima quinta colocação temos o Floresta com 16, em décimo sexto o Ferroviário com 15 pontos, no caso, com essa vitória, a equipe saiu momentaneamente da zona de rebaixamento.
E fechando ali na zona de rebaixamento da competição, temos o Confiança com 14 pontos, o Atlético Cearense com 18, o Campinense com 12 pontos e na última colocação o Brasil de Pelotas com 11 pontos em 14 jogos até então. No caso, reta final é com muitas emoções, teremos alguns confrontos interessantes nessa 15ª rodada, né? Já vou aqui destrinchar para vocês. No caso, no sábado, abrindo a 15ª rodada, temos Figueirense e Botafogo Ribeirão Preto, né? Jogo ali pelo G8, no caso, será que o Figueirense vai ganhar mais uma? Será que o Botafogo vai engatar a 5ª vitória seguida? Em outro duelo também que teremos no sábado no estádio Amigão, Campinense Ferroviário, praticamente é o duelo ali, o confronto direto ali na luta contra o rebaixamento. Também no sábado no estádio Colosso da Lagoa teremos Ipiranga e Botafogo da Paraíba, né? No caso, Ipiranga buscando retomar o G8 e Botafogo querendo aí cada vez mais se aproximar da classificação. Ainda no sábado teremos no estádio Presidente Vargas o duelo entre Floresta e Mirassol, né? O Floresta também nessa briga aí para se afastar do Z4 e o Mirassol, né, que tem indo em busca da vitória, né? No caso, se a equipe vencer praticamente já deixa bem encaminhado a classificação para a próxima fase. Nos demais jogos no domingo teremos Brasil de Pelotas e Atlético Cearense, né? Praticamente é outro confronto direto da parte de baixo da tabela. No domingo, no Barradão, teremos um grande duelo entre Vitória e Paysandu, né? O Vitória, depois do resultado positivo contra o São José, dependendo da comissão de resultados, pode ser que entre no G8, né? Mas ainda não depende somente de si, né? O Paysandu também está querendo buscar a vitória para poder confirmar a classificação para a próxima fase. No estádio Aníbal Toledo teremos o duelo entre Aparecidense e Altos, né? No caso a Aparecidense buscar agora a vitória também na briga pelo G8. O Altos também, se vencer, também já se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento. Também teremos no estádio Batistão Confiança e São José, né? O jogo será às 18 horas. Também é Confiança também brigando para ganhar isso, São José pelo G8. E fechando os jogos do domingo no estádio Bainão, né? O Remo recebe a equipe do ABC, né? Também outro jogo que promete muitas emoções, né? O Remo buscando a reação, o ABC se consolida cada vez mais no G8, né? Também, se vencer, também já confirma, já fica próximo da classificação para a próxima fase. E fechando na segunda-feira, temos o duelo entre Manaus e Volta Redonda, fechando assim a 15ª rodada da competição. O que vocês estão achando da Série C até agora? Quais são seus favoritos para ir para a próxima fase? Quem que vai escapar da zona da degola? O que vocês estão achando da competição até agora? Então, e também peço aqui encarecidamente, né, para se inscrever no canal, curtir os vídeos, compartilhar, isso aí ajuda bastante. Ultimamente eu não estou muito animado com os números do canal, mas pretendo sim continuar com o projeto. Chega alguns momentos, dá vontade de desistir, mas eu não vou desistir, tem que seguir em frente. Espero que vocês deem essa força aí, compartilhem bastante conteúdo para o canal ter mais alcance. Os números não estão bons, eu sempre olho diariamente, né? Quase a todo instante eu fico vendo os números do canal. Então eu peço essa força para vocês também. Obviamente que eu estou pesquisando algumas coisas, tentar buscar melhorias para o canal. Obviamente que eu tenho meus recursos limitados e também o tempo também. Espero conseguir tentar trazer o melhor conteúdo. E é isso aí, é o canal só do UFC, né? E aqui a Série C é campeã em muita procedência. Valeu!